Ela orou contra o espírito da dívida e tudo mudou. Uma simples oração enfrentou o espírito da dívida. Veja como Deus virou o cenário financeiro dela. Eu sou Victor Holt e hoje vou te contar a história de uma mulher que, cansada de viver sob jugo financeiro, levantou uma oração poderosa contra o espírito da dívida e tudo mudou. Muitos de nós lutamos contra dívidas persistentes, juros que nos sufocam, cobranças que nos assombram. Já tentamos renegociar, cortar gastos, pedir ajuda e mesmo assim parece que nada resolve. Mas há uma dimensão espiritual da dívida que precisa ser enfrentada com autoridade, não apenas com esforço humano. Essa mulher enfrentou exatamente esse nível espiritual. Ela se colocou de joelhos, pronunciou a libertação e viu um viradão acontecer. Se essa expectativa já acende algo em teu coração, inscreva-se e fica comigo até o fim, pois Deus quer fazer o mesmo por você. Você já rezou contra a dívida como se ela fosse um inimigo espiritual? Poucos fazem isso, mas é parte da guerra invisível. Hoje você vai entender como essa oração foi estruturada, como a fé dela ativou o milagre e como você pode fazer o mesmo. Ao final, você terá uma oração, uma estratégia espiritual e a convicção de que pode romper essa marca. Mas poucos esperavam que uma simples oração fosse capaz de virar o curso de uma vida inteira. Digite orar contra a dívida se você quer participar dessa guerra celestial. A vida de pressão e angústia. Antes da oração, ela vivia sob um fardo pesado, cartões ao limite, empréstimos acumulados, mensagens de cobrança que nunca cessavam, sono perturbado por ansiedade e medo, sensação de derrota espiritual e financeira. Mesmo com trabalho honesto, parecia que o pouco despencava entre as mãos. As promessas que ela fazia a Deus pareciam vazias, a expectativa nunca se realizava. Por vezes ela questionava: será que Deus me esqueceu? Esse é o sofrimento de muitos que, apesar da fé, não experimentam liberdade plena. Ela estava em um ponto de cansaço e disse: chega, não convivo mais com essa escravidão. Você já esteve nesse ponto? Se sim, fique preparado, pois o movimento divino costuma começar no fundo do poço. Compartilhe essa parte com quem vive sob pressão de dívidas. Mas o que muitos não veem é que esse alívio está logo adiante da oração certa: o clamor e a preparação para orar. Antes de levantar a oração, ela teve que se preparar. 1. Arrependimento sincero. Reconheceu erros financeiros, decisões precipitadas, dependência da dívida. 2. Quebra de pactos invisíveis. Renunciou pactos mentais e gerações de dívida herdadas. 3. Jejum e consagração. Jejuou por alguns dias, buscando clareza e presença divina. 4. Busca por revelação. Leu a palavra, pediu ao Espírito Santo a forma de declarar vitória. 5. Confissão da promessa. Declarou versículos de provisão, liberdade e justiça de Deus. Tudo isso foi sustentado por fé. Ela não orou por impulso, mas com um fundamento espiritual. Você está disposto a preparar teu coração antes de orar contra algo tão forte? Se sim, esse é o primeiro passo que muitos ignoram. Escreva: preparar o coração, se você quer fazer sua oração mover céus. E o que muitos não percebem é que grande oração nasce de preparação, não de impulso. O orar que enfrentou o espírito da dívida. Então ela levantou a oração, verbo forte, autoridade pausada. Aqui está um exemplo adaptado de como ela orou. Em nome de Jesus, eu repreendo e quebro toda a influência do espírito da dívida sobre minha vida e meus bens. Todo débito eterno, toda aliança escrita ou invisível, eu anulo agora. Que os credores espirituais recuem, que as regras da escravidão sejam dissolvidas, que Deus me liberte da opressão financeira. Pai, restaura meus recursos, abre portas onde tudo parecia fechado e me conceda sabedoria para andar em prosperidade digna. Enquanto ela falava, algo desprendia-se, uma corrente invisível parecia ser rompida. Essa oração não foi apenas emocional, foi estratégica, revestida de autoridade divina. Você crê que uma oração com autoridade pode fazer diferença? Se sim, comece agora a estruturar suas declarações com firmeza espiritual. Declare em voz firme:
Espírito da dívida, recua em nome de Jesus. Mas poucos previam que Deus responderia de forma tão concreta. Reações espirituais após a oração. Depois da oração, vieram reações simbólicas e espirituais. Silêncio no reino espiritual adverso. Algo foi cortado. Pressão retrocedeu. Cobranças inesperadas cessaram. Portas começaram a abrir. Oportunidades emergiram. Paz interior, mesmo sem ver tudo mudado imediatamente. Mas também vieram testes. Tentativas de retomar dívidas antigas. Propostas enganosas surgindo. Desconfiança residual em seu próprio espírito. Ela permaneceu firme, sustentando a oração com palavra, fé e vigilância. Você crê que resistiria às reações após orar dessa forma? Se sim, já estás preparado para caminhar na confiança de Deus. Compartilhe esse momento com quem teme reagir após clamar. E o que muitos não percebem é que Deus costuma trabalhar no silêncio antes da manifestação pública. Frutos e testemunhos da liberdade. Com o tempo, ela começou a ver mudanças concretas. Dívidas sendo quitadas, algumas sem explicação humana. Rendimentos extras inesperados. Propostas de trabalho e negócios lucrativos. Um fluxo financeiro que se tornou mais estável. Ela testemunhou: o que parecia incontrolável, hoje está sob controle de Deus. Amigos e familiares começaram a notar diferença. Antes, contas em atraso. Agora, faturas quitadas e planos crescendo. Esse testemunho não veio por acaso. Veio da fé que ousou orar com autoridade. Você quer ser parte desse milagre? Você pode. Sua oração, se verdadeira, tem poder. Escreva: liberdade financeira, se você crê nessa virada para a tua vida. Mas o que muitos subestimavam era que algumas orações apagariam dívidas mais rápido do que se imagina. Cuidados e perseverança para não retroceder. Mesmo após alcançar liberdade, alguns perigos permanecem. 1. Orgulho espiritual. Sentir-se superior por ter vencido a dívida. Humildade deve continuar. 2. Esquecimento da vigilância. Precisa manter oração, estratégia e disciplina. 3. Tentação de reentrar em dívidas. Ofertas imperdíveis podem tentar enganar. Precisa discernir. 4. Pressão de ambiente. Família ou cultura consumista tentando reverter progresso. 5. Momentos de silêncio e demora. Nem tudo muda de repente. Você pode duvidar. Segure firme. Você pode errar. Todos erram. Mas quem persevera, vence. Você está preparado para continuar firme, mesmo quando a voz interior cerca-se de dúvidas. Se não, peça força ao Senhor agora. Declare: nem tentação, nem retrocesso me deterá. E o que muitos não recordam é que liberdade conquistada pode ser mantida pelo clamor constante. Conclusão e convocação à guerra. Você leu essa narrativa, a luta, o clamor, a retória. E agora te digo, Deus quer fazer o mesmo por você. Você não precisa permanecer escravo da dívida. Levante sua oração com fé, autoridade e convicção. Declare liberdade sobre o que te prende. Hoje, genere essa oração. Pai, eu clamo contra o espírito da dívida em mim e em minha linhagem. Que todo jugo seja quebrado, que minhas finanças fluam com integridade, que eu ande em vitória e liberdade em nome de Jesus. E haja conforme a direção. Ajuste finanças, renegocie dívidas, viva com sabedoria. Você está entrando numa guerra, mas não sozinho. Você será parte de geração que orou e venceu, que clamou sobre dívidas e viu ruptura. Se você chegou até aqui, declaro: meu coração pertence a Cristo. Essa é a declaração de quem não negocia a fé.